leitura que o pastor vai estar usando está em São Mateus 13, do 24 ao 30. Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículo do 24 ao 30. Começar cantando o hino do nosso inário 302, Mensagem da Cruz. Hino 302, Mensagem da Cruz. De cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixo. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus a vergonha
montanha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia, graças a Deus. Hino 375, Saudade. Trezentos e setenta e cinco. Da linda pátria estou muito longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudade, quando será que vou? Passarinhos, belas flores, querem me encantar. Ó vãos terrestres esplendores, não quero aqui ficar. Jesus me deu fiel promessa, vem me buscar. Meu coração está com pressa, eu quero ao céu voar. Meus pecados são muito grandes e culpado sou, mas o seu sangue põe-me limpo e para a pátria vou. Qual o filho do seu lar saudoso, eu quero ir. Qual passarinho para o ninho, eu quero ao céu subir. Sua vinda ao mundo é certa, quando eu não sei, mas ele me achará alerta e para o céu irei. Aleluia, graças a Deus. Está nos visitando nessa noite, irmão Sérgio, né? Bem-vindo no nosso meio. É bom ter o irmão aqui de novo. Irmão, sinta-se à vontade. Está em casa, irmão. Vamos orar, irmão. Vamos orar pela noiva em toda a terra, pelo encontro regional de pastores, por Israel e por todos nós aqui presentes, né? Senhor, nosso Deus e nosso Pai,
Somos gratos a Ti, ó Pai, pela infinita misericórdia o qual o Senhor tem por nós, ó Pai. E pelo cuidado, Senhor, que o Senhor tem com seus filhos, ó Pai. Pelo cuidado de cada um, ó Deus. Por tudo que o Senhor tem feito por nós até aqui, ó Pai. Somos gratos a Ti também, Senhor. Pai, também intercedemos, Senhor Deus, pela noiva em toda a terra, Senhor Deus. Pelo encontro regional de pastores, ó Deus, na semana que vem ali em São Paulo, na capital, o pastor Adil. Que o Senhor dê graça a ele, ó Pai. Que o Senhor dirija os passos, Senhor Deus, cada um que for pregar, ó Pai. As caravanas que foram, ó Deus, cada irmão que se deslocar para aquele local, ó Pai. Que a bênção especial receba ali, ó Deus. Também por todo o povo de Israel, ó Deus. Pela nossa santa ceia aqui nesta noite, ó Pai. Pelo culto que está por vir, ó Pai. O pregador desta noite, ó Pai, tudo entregamos em Tuas mãos, ó Deus. Que o Senhor unja nossos ouvidos e nossos corações, ó Pai, para receber a palavra de Deus. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua honra e glória. Amém, Senhor. Amém. O Senhor da seiva está chamando. Quem quer ir por mim a procurar almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar? Fala, Deus, fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus. Sim, alegre atenda ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo o queimando torna útil para o seu Senhor. Fala, Deus, fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus. Sim, alegre atende o teu mandar. Aleluia. Agora, sob o toque de somente crer, vamos receber a palavra de Deus. Agradecidos a Ti, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunir, Senhor, e unanimemente, Pai, louvar o Teu santo e bendito nome. Também a expectativa da palavra, o alimento para nossas almas. Senhor Jesus, dai-nos graça, Pai, que quando terminar este culto nesta noite, possamos todos sentirmos abençoados por Ti, Pai. No Teu santo e bendito nome nós pedimos, Pai, Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, Senhor. Boa noite, irmãos, irmãs, que a paz
nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Glória a Deus. Mais uma vez que estamos juntos, graças a Deus para mais um culto dessa feita de Santa Ceia. Cremos que teremos assim um culto abençoado. Oração que ela seja saúde física e espiritual para cada um de nós. Cremos de todo o nosso coração. Glória a Deus. Haverá um hino? Haverá um hino após após a leitura? Bem-vindo. Glória a Deus. As escrituras anunciadas, então, São Mateus, capítulo 13, versículos... São Mateus, capítulo 13, versículos 24 ao 30. Propôs-lhes outra palavra, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? Ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Senhor, abençoa a tua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Assentar-nos. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o brilho, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, a solicitude minha toma-se. Dos vales é o brilho, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o brilho, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, a solicitude minha toma-se. Dos vales é o brilho, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim.
Levou minhas dores todas, as mágoas lhe entreguei. Nele tenho firme abrigo em tentação. Deixei por eles tudo, os ídolos queimei. Ele faz-me puro, santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador. Meu Jesus me guarde até da vida ao fim. Dos vales é o brilho, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o brilho, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, a solicitude minha toma-se. Dos vales é o brilho, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará. Ser fiel e obediente aqui viver. Em torno a mim se acampa quem me protegerá, até quando face a face eu possa ver. No céu então entrando, na glória eu ficarei, com Jesus meu Salvador, gozando enfim. Dos vales é o brilho, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o brilho, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, a solicitude minha toma-se. Dos vales é o brilho, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. E o importante é que é entoadinha para cantar. Deus que a abençoe. Glórias ao Senhor Jesus. Irmãos, eu quero, um pouquinho antes da mensagem, quero dizer o seguinte. Como houve um imprevisto, a gente teve que acertar algumas coisas em Birigui e o carro deu pânico ali. O carro quis ficar por lá mesmo, na oficina. Aí então a gente tem a escola dominical amanhã e também o culto da tarde, né? A gente vai estar presente, né? A gente gostaria que os irmãos viessem todos, né? Aproveitar esse tempo que a gente fica junto, é muito gostoso. Eu gosto muito de estar junto com os irmãos. E aí então o mecânico disse ali que o carro vai ficar pronto na segunda-feira. Isso porque hoje já estava praticamente quase tudo fechado, então não tinha como. Mas aí a gente então vai amanhã à noite, se Deus quiser, a gente estará aqui de novo. E outra coisa também que eu queria dizer é no próximo final de semana, né, é o encontro regional em São Paulo. A gente gostaria muito que os irmãos não perdessem, né, a sintonia. É muito bom quando podemos estar presentes, mas nem sempre, às vezes,
tem como, né? Mas hoje, graças a Deus, através da internet, né, tudo se tornou mais fácil. Então a gente gostaria que os irmãos não perdessem, né, o encontro, né? Começa no sábado, né, irmão? É sábado e domingo, né? É só sábado e domingo. Irmãos, as escrituras que a gente leu, a coisa é mais séria do que se pensa. A coisa mais séria do que se pensa. Nós sabemos que Deus está para voltar a tratar com Israel para a reconciliação dos 144 mil. Mas ele não volta a tratar com Israel enquanto ele não arrebatar a igreja gentílica, né? Conforme Atos 15, verso 14, Deus visitou os gentios para tirar de entre eles um povo para o seu nome. Então nós estamos vivendo o último recado de Deus para as nações. O último recado de Deus. Cumprimento de profecias. Então, tal como o profeta, né? Eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O Senhor Jesus confirma, na verdade, Elias virá primeiro e restaurará. Aí Deus separa esse vaso desde a infância. Não está muito alto, não? Não? É? Separa esse vaso desde a infância para ser o porta-voz da mensagem que precursa a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, o poder sobrenatural. 3 vezes. A primeira vez, lá nos dias de Abraão. Por que Sara riu? Sara estava atrás da tenda. Ela não gargalhou para que Deus Elohim estivesse escutando. Não, ela riu intimamente. Discernimento. Nos dias do Senhor Jesus Cristo, eis um israelita em quem não há dolo. Senhor, de onde me conheces tu? É a primeira vez que estão nos vendo. Como o Senhor sabe que, em outras palavras, eu sou um cristão sincero? O Senhor Jesus disse, antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Então, ver sobrenatural. A mulher samaritana, vai, busca teu marido. Não tem marido, Senhor. O Senhor Jesus disse, disseste bem, não tem marido. Você já teve 5 e aquele com o qual você vive agora não é o teu marido. E ela, vejo que tu és profeta. Então, veja, poder sobrenatural. Agora, nesse ministério, somos estranhos um para o outro, somos estranhos. Não nos conhecemos. A primeira vez que nos encontramos, você tem pessoa aí que o irmão Bruno revelou, acho que era com as 4 ou 5 enfermidades, ele citando cada enfermidade. Você mora na rua tal, o número da sua casa tal. Você tratou com um médico de aparência assim. E o mesmo poder sobrenatural que manifestou no passado, manifestou agora para nos ajudar a ter o discernimento que esse é realmente aquele prometido. Então, irmãos, conforme a profecia concedente a ele mesmo, Apocalipse 10, verso 7. Apocalipse 10, verso 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, em outras palavras, quando entregar a sua mensagem, os segredos de Deus serão revelados. Segredos. Coisa que ninguém sabia. Quem diria que nós estamos na última era, lá do século, começou em 1906 e terminará com o arrebatamento. Quem sabia disso? Mas os eleitos não estão predestinados, disse o Senhor Jesus, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, irmãos, como eu disse,
a coisa é mais séria do que se pensa. Porque desde o Éden, nós vamos falar ainda em cultos posteriores sobre a semente da serpente, como que o diabo conseguiu entrar no ser humano. Como que conseguiu? Então veja, mas começou desde o Éden. E essa luta em todo o tempo, Agora, quando a mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo entra em cena, o inimigo está levantando com o Concílio Mundial de Igrejas, o que se tornará a marca da besta. Na mensagem, ouvindo, reconhecendo e agindo sobre a palavra de Deus, começando aqui com o parágrafo 70, foi isso que Jacó pensou na primogenitura. O que é, irmão, o Espírito Santo para nós? O nosso desespero deve ser esse: tenho eu recebido o Espírito Santo? Porque quem tem o Espírito Santo, se chegar em vida naquele dia, será transformado num abrir e piscar de olhos. Se for para a sepultura, disse o Senhor Jesus Cristo, eu o ressuscitarei no último dia. Então, num tipo perfeito, Jacó, ele entendendo esse sentido, que a primogenitura ali era mesmo que dizer o Espírito Santo. Foi isso que Jacó pensou. E não importa, eu sei que nunca seria abençoado a menos que consiga aquela primogenitura. Aquela primogenitura é o que eu terei que conseguir. É um tipo do Espírito Santo. Eu gostaria, irmãos, que os irmãos lessem novamente essa mensagem, o sinal. Os irmãos poderiam, por exemplo, depois que o profeta lê a Escritura, é bom ler ela toda, né? Mas pelo menos depois que o profeta lê as Escrituras, então a pessoa lê dali para frente. Acho que a igreja quase todos têm, só os novos batizados talvez não tenham, mas eu tenho ela em casa e eu posso trazer para aqueles que não têm. Então vocês procurem ler essa mensagem novamente, o sinal. Guarde isso em mente e faz isso. É para o próprio bem de todos. Então, aqui veja que o irmão Brana disse aqui. Porém, Esaú detestava. Detestava o quê? A primogenitura. O mesmo que hoje, pertencer a essa igreja aí, eu não posso tomar minha cervejinha? O que é isso? Tem uma cervejinha? Eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Então não posso, não tenho desejo. Eu conheci aquele que veio e tomou, primeiro ele me criou. Falou, filho, não faça isso. Faça isso e não faça isso. Lá no Éden. Faça isso e não faça isso. Foi o suficiente para mim, na natureza humana, todos nós, na natureza humana, fazer o que não podia fazer. Mas Ele nos amando, São João 3, verso 23. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna, o que é vida eterna? É vida sem fim. Não num corpo aqui, hoje eu estou com dor de cabeça, hoje e vai só envelhecendo. Não é isso. O profeta, quando foi levado além da cortina do templo, ele viu aqueles que estavam no paraíso. Como que 18 a 21 anos, aquela jovem tão linda, veio, precioso irmão Brano, cumprimentou ele. A voz divina disse, você sabe quem que é essa aí? Eu falei, não sei. É aquela que tinha mais de 90 anos quando você guiou ela a Cristo. Isso é a sexta dimensão, irmãos. Mas a noiva vai para a sétima dimensão, que está ainda acima disto.
para a eternidade, eternidade, eternidade. Naquele corpo jovem, primeiro fio de cabelo branco, primeira ruga, primeiro dente caindo, sinal da morte chegando em nós. Mas o corpo glorificado é como antes da morte começar a chegar a nós. Como antes da morte chegar a nós. Esse é o corpo, é aquilo que eu não dei conta de viver, mas ele viu que eu vi aqui na Escritura, e Jesus respondendo disse, na verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Ele viu que eu diria, peraí, se o Senhor Jesus Cristo falou isso, quem sou eu para dizer que não tem sentido? Então ele viu que eu creria, viu que você creria. Aí ele, em outras palavras, eu me encarrego, ele não deu conta de viver. Ela não deu conta de viver. Senão não tinha essa escritura, Romanos 3, verso 23. Todos pecaram e destituídos estão todos da glória de Deus. Então veja, em outras palavras, ele vendo que nós creríamos na palavra dele, não no sistema mundo, interpretando a palavra, tirando o original, não isso. Mas a real palavra, ele vendo que nós creria de coração na palavra dele, ele, em outras palavras, não, eu luto por ele, eu luto por ela, eu pago o preço por ele, eu pago o preço por ela, nem é que eu tenho que lutar até a morte. E foi o que aconteceu, não foi? Aí está a carne dele dilacerada, simbolizada pelo pão, o sangue vertido, simbolizado pelo vinho. Então veja, mas só que tem uma coisa, disse Pedro, arrependei cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Por quê? Porque ele deu conta de viver o que eu não dei conta e sofreu a consequência que eu tinha que sofrer. Tomou a cruz por nós. Éramos nós que merecíamos, mas ele fez por nós. Aí então agora, irmãos, esses dois espíritos estão nessa luta. E, porém, Esaú detestava. Em outras palavras, eu posso ir para outra igreja aí, eu posso tomar minha cervejinha, posso libertinagem. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Porém, Esaú detestava. E seus filhos fazem a mesma coisa ainda, até hoje. Eles a detestam sempre tem sido. Onde quer que haja um reavivamento, veja bem, irmãos, veja bem, eu disse que é a coisa mais séria do que se pensa. Mas esses dois espíritos lutando um com o outro. Quando um determinado índio recebeu o Espírito Santo, alguém perguntou para ele, depois que o índio recebeu o Espírito Santo, como vai? Ele, 2 cães, falando das duas naturezas. Cães negros e cães brancos, constantemente rosnam um contra o outro, falando das duas naturezas. Aí a pessoa perguntou, mas e qual dos 2 cães vai vencer a batalha? Então a resposta lógica era o cão branco, é claro que é Deus, representa Deus. Isso no sentido figurativo. Cão branco, mas não foi a resposta do índio. A resposta do índio foi aquele a qual o chefe alimentar mais. Se estar diante de uma tela ali, que é a árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, então diante da tela, novela e coisa, e mundanismo, e seminudismo e tudo isso, é o cão que vai vencer a batalha, é o cão negro, é aquele que vai vencer. Se não, peraí, eu coordeno meu tempo, mas o anjo disse que esse vaso aqui, a mensagem levaria a mensagem que precursa a segunda vinda daquele que pagou o preço da minha salvação e me dá a eternidade. Então eu vou tomar meu tempo em consagração, em oração, em leitura
a palavra. Porém, Esaú detestava o que os filhos dele fazem até hoje. Onde quer que haja um avivamento, isso sempre produz gêmeos. Isto sempre produz gêmeos. Essa é uma observação rude, porém verdadeira. Quando houve um nascimento proveniente de Isaac e Rebeca, isso produziu gêmeos. Quando houve um nascimento proveniente de Isaac e Rebeca, isto produziu gêmeos. Quando o mundo foi criado, isso produziu gêmeos lá no Éden. Duas árvores, do bem e do mal. Quando Caim e Abel nasceram, isso produziu dois. Quando Ismael e Isaac nasceram, isso produziu dois. Quando Esaú e Jacó nasceram, quando Esaú e Jacó nasceram, isso produziu dois. Um deles natural, um da terra. Um da terra, outro sobrenatural. Um olhava para o natural intelectual, o outro sobrenatural. Um olhava para o natural intelectual, o outro caminhava pelo Espírito. Isso tem sido sempre dessa maneira. Quando a igreja luterana, então Mombrando continua citando exemplo. Então veja, irmãos, se nós estamos no finalzinho, e São Mateus capítulo 24, verso 24, seria tão semelhante, porque nas eras, no decorrer das eras, por exemplo, na Idade Média, se a pessoa confessasse que era um cristão, era o suficiente para ele ser perseguido, ser despojado de seus bens e muitas vezes aquelas atrocidades. Às vezes chegava ao ponto de colocar azeite na sola do pé daquela pessoa e colocava fogo doravante, então aquela pessoa não podia caminhar mais. Seus bens confiscados, porque cria em Jesus. Mas hoje não. Hoje o inimigo está com a Bíblia debaixo do braço. O Senhor Jesus disse que o Espírito seria tão semelhante que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. É por isso, irmãos, que vem, veja, o símbolo da mensagem desta era. Essas quatro forças espiritual que resiste o diabo em todos os tempos. Aqueles quatro animais simbolizados por animais em Apocalipse. O primeiro animal, o cavalo, era um cavalo branco, que saiu vitorioso para vencer. Só que o cavaleiro não tinha flecha, já mostrava que era um fanfarrão. A gente entendia que ele era o Espírito Santo conquistando. Vem a mensagem do sétimo anjo, Deus corrige. Não. Cavalo branco veio em nome de religião. É o diabo. Deus levanta aquela força simbolizada pelo leão, através daqueles primeiros mensageiros, tal como Paulo, Policarpo, João e sucessivamente o leão, mantendo. No segundo animal, o camarada vem já num cavalo vermelho. Veja a cor vermelha. Por quê? Porque o nicolaísmo que começou, Nico quer dizer conquistar, conquistando os leigos. Então, agora já tinha se tornado uma doutrina. E como doutrina, forçava as pessoas. E os cristãos, então, não cediam mesmo, então já massacre. Cerca de 68 milhões de cristãos é o que está registrado no livro da Martiriologia. Isso que foi registrado, fora os que não foi registrado. Então o camarada vem no cavalo vermelho. E a Bíblia diz assim que foi
dado uma espada para que tirasse a paz da terra. Então veja, foi esse tempo de perseguição. O nicolaísmo agora já estava se materializando naquele poder que na Idade Média seria a besta. Então veja, aí combatendo essa força que veio no cavalo vermelho, que representa o derramamento de sangue, Deus deu o espírito de sacrifício à igreja. O primeiro animal semelhante a um leão, o segundo animal semelhante ao bezerro. Trabalha, depois vai para o açougue. É sacrifício. Então Deus deu o espírito para a igreja eleita, para ser fiel até a morte, mas não negar o nome do Senhor Jesus Cristo. No terceiro animal, o camarada já o falso profeta já tinha sido coroado. Esse sacerdócio que impera mundialmente até hoje, já tinha sido coroado. Então veja, aí ele vem uma medida de trigo por um dinheiro, uma medida de cevada por um dinheiro, não danifique o azeite. Isso por quê? Cobrando para essa oração, cobrando para aquele, coisa de purgatório, cobrando para tudo. Deus levanta a terceira força combatendo aquele poder. O homem, o rosto de um homem. Representando, então, esse foi o quinto mensageiro, Martim Lutero, que desacorrentou a Bíblia, que já tinha tomado a Bíblia da mão do povo, dizendo que o povo é leigo, que ele tem que eles ler a Bíblia e dar o sermão. Porque se os leigos vão ler a Bíblia, vai descobrir o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, o único meio pelo qual a pessoa recebe o perdão dos pecados. E eles já tinham criado a doutrina do politeísmo no ano 325. 3 pessoas na divindade, 3 pessoas distintas, não 3 ofícios. Deus manifesta em 3 ofícios. Sobre nós nos criou, conosco derramou sangue por nós, como o Espírito Santo nos selando, para que nós não voltamos mais para o mundo. Então veja, aí eles pegam e criam a doutrina de 3 pessoas distintas. Mas Deus levantou essa força, combatendo esse poder. A palavra diz, não danifique o azeite e o vinho. Isso representando os cristãos. Vocês podem vender suas mercadorias para os seus. Purgatório, tudo essa coiseira toda. Pode para os seus, mas para os eleitos não. Deus não permitiu. Então veja. Aí, irmãos, vem o quarto animal. Inclusive, no primeiro animal ele não recebeu nome, no segundo animal ele não recebeu nome, no terceiro animal ele não recebeu nome, no quarto animal ele recebe o nome. Mistura o vermelho com o branco e o preto. Mistura as 3 cores, dá o bazé, uma cor amarelada, um bazé. Então ele misturou nicolaísmo, jezabelismo, balanismo, misturou tudo isso aí e ele recebeu o nome, morte. Aí combatendo essa força, como que era o quarto animal? Uma águia. A águia, ela vai a alturas que nenhum pássaro consegue acompanhá-la. Se desintegraria, não consegue acompanhá-la. Então é por isso, irmãos, que a noiva eleita, ela tem a revelação dos 7 selos, das 7 eras da igreja, 70 semanas de Daniel. Ela tem a revelação desde do Éden até agora, como a Bruna disse. Lá o disso aí começou em 1906 e termina com o arrebatamento. Então veja. Só que tem uma coisa, tem que Apocalipse 18, verso 4, está em nós. Aquela voz ouvida por João lá em Pátimos, sai dela, povo meu. Ah não, mas eu saí daquela igreja, não danço baile, eu saí daquela igreja, agora estou na igreja protestante.
ligado pelo mesmo cordão umbilical que é a doutrina do politeísmo na divindade. A Bíblia diz: ferirei de morte aos teus filhos. Então não tem como, não escapa não. Essa a ideia é vir para a mensagem, porque disse o Senhor Jesus, foi Ele que disse em São Mateus 17, verso 11, e Jesus respondendo disse-lhes: na verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. O poder sobrenatural veio para ajudar a nossa fé, o nosso entendimento, que esse é aquele prometido. Aí São João 13, verso 20, o termo afirmativo 2 vezes pelo Senhor Jesus Cristo. Em verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, a mim me recebe. Irmãos, pergunte seja qual for a denominação protestante. Eu não estou falando do sistema mãe, não. Pergunte qual for a religião, a denominação, se elas crêem no Elias prometido. Se elas receberem este profeta. Se eles crêem neste profeta. Aí o idioma não perde o sentido. Se alguém receber o que eu enviar, a mim me recebe. Se alguém não aceitar o que eu enviar, não está aceitando quem? Senhor Jesus Cristo. Irmãos, é glorioso, irmãos. A noiva eleita, ela está posicionada na palavra vida. A qualquer momento se dará o arrebatamento. Eu quero ler aqui ainda. Irmãos, normal, pela ordem da igreja, é 45 minutos, o máximo que o profeta ensinou de pregação. Mas parece que a gente fica tempo assim sem vir, não consegue fazer dentro dos 45 minutos. Então veja, na mensagem à era de Filadélfia, Apocalipse 3, verso 10, irmão Branda diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. É esse concílio mundial de igrejas. Como guardaste a palavra da minha paciência. Aí está. Aí o irmão Bruno fala aqui sobre Abraão. Abraão, 25 anos. 25 anos. Ah, peraí, eu criei na mensagem da hora. Irmão Branel, o Elias prometido. Irmão Branel, o Elias prometido. Não tem como. O poder sobrenatural que manifestou no passado, no Senhor Jesus, lá com Abraão, manifestou agora, e o ensino dele bate com a palavra. Então eu criei. Me entreguei a mensagem. Aí pronto, estou nadando em mar de rosa? Não. Senhor Jesus, depois do Jordão, foi levado para o deserto para ser tentado. Então, irmãos, as provas vêm. Aí está, Abraão foi provado depois que recebeu a palavra da promessa. Depois que ele recebeu a palavra da promessa. A maioria pensa que logo que oramos em nome de Jesus sobre as boas promessas de Deus, não poderia haver uma prova. Porém, aqui diz que Abraão foi provado depois que recebeu a promessa. Isso é exatamente correto de acordo com o salmista, referindo-se a José 105, verso 19, até ao tempo em que, referindo-se a José, deve ser Salmo 105, verso 19, até o tempo que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Deus nos dá grandíssimas e preciosas promessas. Ele prometeu cumpri-las e Ele o fará. Naquele dia, 2 estarão no campo, um será tomado e outro deixado.
tratando desse sentido. Um eleito e o outro não eleito. Quem falou? Nosso Senhor Jesus Cristo. Nos tira 3 anos e meio de festa. 3 anos e meio de festa. Simbolizando o casamento do rei com a rainha. Simbolizando o casamento grande, uma branca está dizendo aqui, grandes e preciosas promessas. 3 anos e meio. Enquanto o casamento, ali essa festa gloriosa, o nosso lar sendo purificado. Malaquias diz que do que é ímpio não vai ficar nem raiz e nem ramo. E nós desceremos com o Senhor Jesus Cristo aqui para o reino milenial. Malaquias profetizou que do que é ímpio não vai ficar nem raiz e nem ramo. O tempo está curto, mas vamos ler essa escritura. Malaquias capítulo 4, verso 1 em diante. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, e todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe deixará nem a raiz e nem ramo. Mas para vós que temeis a Santíssima Trindade, não. Ele nos tirou de lá. Ele nos tirou de lá. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como o bezerro do cevadouro, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta de vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, a noiva desce, veja, preciosa, grandíssima e preciosas promessas. Ela desce para o reino milenial. 1000 anos com o Senhor Jesus Cristo, que veja bem o símbolo. A lua de mel do rei com a rainha. A lua de mel do rei com a rainha. Os ímpios não voltarão a viver até depois dos 1000 anos, porque eles serão ressuscitados de novo para o julgamento. Aí o trono branco que Daniel viu, lá em Daniel 7, verso 9 em diante, por aí, será implantado aqui na terra. Aí a Bíblia diz assim, que a voz do Senhor Jesus Cristo é como a voz de muitas águas. O profeta vem e mostra, águas quer dizer povo, multidões, línguas, nações. Então a voz do Senhor Jesus Cristo, como a voz de muitas águas, é a voz de você, meu irmão, meu irmão, minhas irmãs, passando na cidade. Ah, mas peraí, esse trajão, meu shortinho, não vai escapar do julgamento. Daniel disse, milhares de milhares o serviam. João ouviu, a voz do Senhor era como a voz de muitas águas. Daniel viu em visão, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante do trono, e assentou-se o julgamento. Mas a noiva não passará por isso, irmãos, porque Romanos 1, verso 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação. Então, ele já foi julgado por nós. Ele já foi julgado. Não é que nós passamos de liso, pecamos, e passamos de liso. Não é isso. É o reconhecimento que eu não dei conta. Você não deu conta. Mas ele viu que você queria. Então, ele tomou o seu lugar.
pena capital, a pena mais horrível. Já pensou? O rei do pudor. O rei do pudor. Roma põe uma faixa assim, simbolizando assim, uma toalha assim, na frente do seu corpo em determinada região. Mas o profeta disse que na realidade não foi isso não. Despido diante do público. Despido do rei do pudor. Isso por quê? Porque ele estava tomando a minha condenação. Ele estava tomando a sua condenação. Mas disse Pedro, arrependei cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Perdão. A Bíblia não pode falhar. Então veja. E recebereis o dom do Espírito Santo. Aí, não, o diabo chicoteando de novo, não. Tem uma etapa difícil, a etapa da santificação. A etapa da santificação, o diabo quer levar, mas aí aquele crente fala, não, eu não estou num sistema humano, eu não estou numa interpretação humana, eu estou numa mensagem que vem com assim diz o Senhor. Não, diabo, não, aqui não. Aí aquele cristão é valente, e ele é cheio do Espírito Santo. Aí Paulo disse em Efésios capítulo 4, verso 30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual foste selados para o dia da redenção. Então, irmãos, é glorioso. Nós não estamos assim entusiasmados, é uma nova igreja. Não, nada disso. Nós recebemos a promessa de Deus que enviaria uma mensagem que nos prepararia para o encontro com o Senhor Jesus Cristo nos ares. Eu acho que vai ficar para completar amanhã. Eu não quero assim pôr uma doutrina sobre os irmãos. Não quero assim pôr uma doutrina. Mas todos vocês viriam para a escola dominical, para nós dar sequência, inclusive a visita. Tem pontos preciosos aqui que a gente gostaria que todos os irmãos ouvissem, né? Eu quero ler só uma partezinha, eu não vou concluir essa parte aqui, irmãos. É onde o profeta fala sobre esse sistema, o joio, que está para ser atado em feixe, para ser queimado, sabe? Sobre esse sistema, que sobre os líderes deles, vai tirar o sistema monetário. O ouro vai comandar. Depois que esse concílio mundial de igreja, pelo menos uma profecia que eu quero citar. O irmão me ajuda aqui. Ah, está aqui já? Atos dos Apóstolos, 87. Irmãos, esse culto aqui é o título da mensagem, irmão. É o título da mensagem, Atos dos Apóstolos. Essa mensagem aqui, ela foi pregada em 1954. Não é a escritura, irmão, não é assim a escritura aí, é o título da mensagem. Cada culto que o profeta pregou, ele tem um nome, sabe? Que nessa aqui é o sinal, né? Então essa aqui tem o título de Atos dos Apóstolos. Aí o parágrafo 87, essa mensagem foi pregada em 54. Eu tinha 8 anos de idade. Creio que um dia glorioso destes, quando essa confederação unida de igrejas se juntar e o novo Papa for trazido dos Estados Unidos e colocado lá conforme a profecia. O irmão Brano, há mais de 50 anos atrás, sabia que nesse tempo ia ser um Papa dos Estados Unidos.
Então formarão uma imagem semelhante à besta. E eu lhes digo, a verdadeira igreja de Deus será forçada a se juntar. Os verdadeiros crentes, dentre os metodistas, os verdadeiros crentes, dentre os metodistas, batistas, presbiterianos, pentecostais, nazarenos, peregrinos da santidade, não essas denominações, dentre eles, que nem eu mesmo saí de catolicismo. Eu creio que a maioria de vocês saiu de uma ou de outra denominação. Os verdadeiros crentes, dentre os metodistas, batistas, presbiterianos, pentecostais, nazarenos, peregrinos da santidade, seja o que forem, se ajuntarão. Saiu de lá, ouviu a mensagem, saiu de lá, se ajuntarão e serão cimentados pelo amor de Deus. Isso formará o corpo do Senhor Jesus Cristo. Todos os crentes, aí não da mensagem, denominações, todos os crentes, os agnósticos, os superficiais de mente, serão jogados de lado. Eles entrarão direto na confederação de igrejas. Então, todo esse sistema será jogado de lado. Aí aqueles que são eleitos se ajuntarão, serão cimentados para formar o corpo de Cristo. Aí quando eles formarem essa confederação que casar com todo o poder da lei, aí vai acontecer esse sentido de destruir o papel, o sistema monetário. Aí o ouro vai estar comandando. Aí eu faço uma suposição. O banco fechou uma semana, ou fechou 3 dias. Fechou 3 dias, o que for. Aí, os bancos abriram, noticiário, os bancos abriram. Aí você vai lá, chega lá no banco. Você tem 5 mil reais, 500 mil reais, 200 mil reais, sei lá o que for. Você tem esse X de reais aqui. Só que agora você não tem esse X de reais, agora você tem tantas gramas de ouro, equivalente àquele montante que você tinha na conta. Aquelas gramas de ouro. Você agora tem, não é tal como hoje, né? Pix, transferência e coisa, é quase tudo digital. Então, assim, você agora não tem tantos mil reais, você tem tantas gramas, ou chega até quilos de ouro, sei lá, não sei como. Só que primeiramente você tem que vir aqui e assinar isso aí. É o que eu quero concluir amanhã, irmãos. Esse ensino. Quero concluir. Só que primeiramente você tem que assinar isso aqui. Vai ser tirado o direito de comprar e de vender. Então, por isso, irmãos, leia essa mensagem, leia. Principalmente da onde irmão Branco, leia as escrituras dali para frente. Leia essa mensagem. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a hora de encher do Espírito Santo é agora. É agora. Não é depois, aconteceu, será? Não é será depois não. Não tem como. Alguém falou em plenário. Acho que uns 40 anos atrás, ou mais de 40 anos. Alguém falou em plenário. Se eu não for no arrebatamento, eu serei uma virginesse. E darei o meu nome pela vida do Senhor Jesus Cristo. Darei minha vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo na tribulação. Aí aquela pessoa falou, se agora você pode ser cheio do Espírito Santo, você não tem força, quando você estiver sob a pressão da besta, aí você vai ter força? Então a hora é agora, irmãos, a hora é agora. A hora é agora, é como João teve aquela visão lá em Patmos. Toma o livrinho e come.
Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Antes aqui um pouco. E a voz que eu do céu tinha ouvido falar comigo, Apocalipse 10, verso 8. E a voz que eu do céu tinha ouvido falar comigo, disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Eu fui ao anjo dizendo: dá-me o livrinho. E ele disse: toma e come-o. E ele será amargo no teu ventre, mas na tua boca doce como mel. E eu tomei o livrinho da mão do anjo e comi, e na minha boca era doce como mel. E havendo comido, o meu ventre ficou amargo. Então é isso, irmão. Doce. Transformação para nunca mais morrer. Daniel viu em visão o reino do Senhor Jesus Cristo. É o único reino que não tem fim. Único. Então, doce como mel. Nunca mais dor. Nunca mais velhice. Nunca mais decepção. Só alegria e gozo inefável. Não tem palavras à altura. Paulo foi até o terceiro céu, viu coisas que nunca subiu ao coração do homem. Terceiro céu ainda. A noiva vai para a sétima dimensão. Então vejo coisas inefáveis. Então doce como mel, doce como mel. Só que aí você tem que despedir o velho eu. Aí tem que deixar a cervejinha, tem que deixar os amigos de anedota, tem que crucificar essa carne para os prazeres mundanos. Crucificar essa carne para os prazeres mundanos. E o Senhor Jesus Cristo disse: o meu fardo é leve. Podemos casar, constituir família, ter um lar abençoadíssimo na presença de Deus e debaixo da promessa. Podemos ter. Então, irmãos, é glorioso. Não podemos deixar passar por alto. Mas nós vamos para a Santa Ceia, irmãos. Amanhã a gente vai dar a continuação, irmãos, concluindo essa linha de pensamento na escola dominical. E à noite, se Deus quiser, mais bênção. Vamos ler as Escrituras. 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante. Antes da leitura, os irmãos guardem bem em mente o sentido dessa profecia. Né? Isso foi falado no ano 1954. Em 1954, o irmão Brana falou isso, quando esse Papa foi trazido dos Estados Unidos. Né? E eu pensei, né? Minha esposa um dia me mostrou pelo vídeo e falou: é o novo Papa, esse aqui. E a gente vê que é pessoa idosa, né? Então, o tempo e a gente tem entendido, porque eu creio de todo o coração na profecia dita pelo irmão Branco. A gente tem entendido que é dentro da gestão desse personagem que vai acontecer tudo isso. A gente crê. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei,
Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. São João, capítulo 13, versículos 12 em diante. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Ainda quero ler aqui, irmãos, em São João mesmo, capítulo 6, versículos 53 e 54. Jesus, pois, lhes disse: Na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Paulo disse: aquele que comer indignamente. Então, é viver a vida cristã, irmãos, é entrar na presença de Deus. Porque se não comer, não tem vida. Não está sobre a promessa da ressurreição. Aí nós vamos então para a ceia. Senhor Jesus Cristo, nós pedimos, Pai, que o Senhor abençoe este pão para representar aquele corpo inocente, Pai, que foi dilacerado por nós. Pedimos que o Senhor abençoe este vinho para representar aquele sangue inocente, imaculado, que foi vertido pelo perdão de nossos pecados. Assim, quando a igreja comer deste pão e beber deste vinho, que eles estejam comendo da
tua carne e bebendo do teu sangue, representados nesses elementos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. Eu, meus irmãos de Valdo, vamos tomar, depois as irmãs e depois os irmãos.
Amém. O apóstolo Pedro perguntou ao Senhor Jesus, disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Jesus respondeu para ele: se eu não te lavar os pés, não tem partes comigo. Então, lava-pés é ordenança bíblica. Não. Se eu não te lavar os pés, não tem parte comigo. Eu vos dei o exemplo para que, como vocês, façais vós também. Na verdade, eu digo que não é o servo maior que o seu Senhor,
nem o enviado maior que aquele que enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Senhor nosso Deus, eis aqui um povo bem-aventurado, ó Pai, porque o Senhor tem nos dado, Senhor, a revelação, através do seu profeta, Senhor Deus, como proceder na Santa Ceia, Pai. Pão asmo, Senhor Deus, sem fermento, o vinho, Senhor, o lava-pés, tudo ordenança, Senhor Deus, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Tudo isso um dia foi tirado, Senhor, mas a igreja que tem o Senhor Jesus Cristo, o seu nome, essa persegue até o fim, ó Deus. É perseverante até o fim, ó Pai. E aquela que perseverar até o fim, te darei a coroa da vida. E nisso estamos firmados, ó Pai. Que o Senhor continue nos abençoando, ó Pai. Continue abençoando o pastor Aparecido Vital, ó Pai, sobre a poderosa mensagem do profeta William Branham, ó Pai. Essa unção que transmite a toda a igreja, Pai, pois te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, a tua honra e glória. Amém, Senhor. Amém. Então amanhã, escola dominical. Irmão, se eu fosse vocês, eu não perdia. A conclusão desse assunto é muito gostoso, irmão. Você vê assim, é a escama sendo caída dos olhos. É o véu sendo tirado. Não, é muito boa. Você vai ver o que está sentado lá hoje, como ele vai tomar o poder. E como o profeta, o pastor deu aqui, os crentes, verdadeiros crentes, serão tirados. Um de uma denominação, outra da outra, outra da outra, outra da outra, e acimentados, formando o corpo de Jesus Cristo. Irmão, amanhã vai estar muito gloriosa essa escola, se vocês não perderem. Bom, Deus abençoe, o culto de Santa Ceia está encerrado, abençoe um ao outro, e até amanhã, se Deus quiser.